Uma que a gente estava falando aqui, que é interessante, com o Dr. Tiago, ele é médico, também Boina Azul, o Elfs, pelo teu conhecimento militar, tem que saber, né? Com o frio, qual é a temperatura que uma pessoa morre? Você sabe isso? Qual é a temperatura que a pessoa morre? Deve estar pensando aí, menos 5, menos alguma coisa, ou 2 graus, na temperatura do corpo. O corpo, nossa temperatura é 37 graus e meio, é isso, normal? Isso. 37,5, é isso? A temperatura normal do corpo varia em torno de 35 a 36 graus. Isso aí foi questão, há uma semana atrás, no concurso para perito médico legista, porque o esfriamento do corpo é um sinal cadavérico. Então, o corpo com menos de 24 graus, a pessoa não resiste. A temperatura corporal, né? Isso não quer dizer que o ambiente não esteja menos a uma temperatura menor do que isso. Eu posso estar com 0 grau e o meu corpo tem que estar no mínimo com 25. Exatamente, é isso aí. No mínimo 25. E o corpo, para chegar a 24, qual é a temperatura? Bem, depende da roupa que tem. Depende da roupa, depende do estado de saúde, depende do estado nutricional, depende se ele é gordo ou magro. Os gordos têm uma resistência maior, né? Por isso aquela velha história de se alimentar do urso que se alimenta no inverno. Mas os animais homeotermos, né? Todos os animais, inclusive o ser humano, eles não sobrevivem a uma temperatura corporal menor que 24 graus. 24 graus? Pô, interessante isso, hein? Porque 24 graus é calor para nós, né? Temperatura ambiente, né? Mas o corpo, no mínimo, normal 35 a 36. Normal 35 a 36. Mas 37,5, mais de 37,5 é febre, né? Pode ir até 37,5. Pode ir até 37. Normal 35, 36. 35, 36. Interessante, interessante. Como eu aprendo muito desse programa aqui. Menos de 34 é hipotermia, né? Menos de 34 é hipotermia. Ah, e 34? Menos de 34 já é considerado. Já é hipotermia? Já é considerado hipertermia. Hipertermia, que é a febre acima de 37,5. 37,5. Interessante, hein? Então o corpo tem que estar calibradinho mesmo. Calibradinho. 35, 36. Incrível. Pô, o que é a perfeição do corpo humano, hein? Incrível. Quer dizer que abaixo de 34, hipotermia. Hipotermia. E aos 24 morrem. Aos 24 morrem. Pacientes de UTI, normalmente, que acabam iniciando falência de órgãos, né, e que os seus órgãos vão servir para transplante, eles acabam tendo hipotermia. Então, acaba se utilizando, dependendo da situação, às vezes, se utilizando cobertor térmico para preservar os órgãos, para poder servir de transplante. Mesmo a pessoa morta... A pessoa em morte encefálica, ela começa a entrar em hipotermia, né? Começa a baixar a temperatura corporal. Então, muitas vezes, se utiliza cobertores térmicos para se manter a temperatura corporal. Se eu estou com a morte encefálica e não me colocarem cobertores, eu vou morrer. Que vai baixando a temperatura? Na verdade, já está em morte, né? Já é o início do processo de morte. Mas a deterioração dos órgãos pode ser mais rápida. Tanto com a temperatura mais alta quanto com a temperatura Doutor Tiago, uma perguntinha, desculpe interromper a conversa de vocês, mas quantas pessoas morrem em Porto Alegre quando acontecem esses picos de frio? Olha, eu não sei te dizer estatisticamente, né? A gente sabe que quando o contingente de moradores de rua é maior, a tendência é que morra mais gente, né? E infelizmente Porto Alegre agora está com um contingente muito maior de moradores de rua do que tinha 2 anos atrás, pelas questões sociais, pela imigração, enfim, mas a gente tem observado que tem sido um contingente significativo de pessoas. Doutor Tiago, lá no IML. Esse programa, não sei como começa e muito menos como termina. Ninguém tinha combinado falar esse assunto, mas ficou interessante. Então, se eu estiver com a temperatura do meu corpo com 34 graus, já estou com frio? Sim. Muito frio? Sim, vai estar com muito frio. Com 33 graus no meu corpo, eu estou morrendo de frio. Choque. Pode entrar em choque, né? Com 33 graus o meu corpo. Choque de hipotermia. A hipotermia é uma das situações que pode simular a morte, né?
Hoje em dia, inclusive em algumas cirurgias cardíacas, se tem utilizado a diminuição da temperatura corporal para diminuir o metabolismo e para poder se operar melhor os indivíduos. Tem se utilizado essa técnica. Incrível. Olha, eu gosto que eu aprendo bastante nesse programa. Está gostando do programa? Maravilhoso. Se não estiver gostando, vamos trocar tudo. Troco? Tá ótimo. Tá bem? Ótimo. Então tá.